Graça e paz, estamos começando mais um episódio do Papo de Bíblia. E hoje o nosso tema está muito especial, porque vamos falar principalmente para os jovens. Então, você que tem um jovem na sua casa, já chama ele para poder assistir esse episódio. Já aproveita, já curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal, para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo ele é muito importante. E hoje nós estamos recebendo o pastor Carlos Júnior, que tem uma história muito bonita aí comigo, que fez parte da minha vida, Amém. da minha conversão. Amém. Gente, esse pastor foi o pastor que pregou no dia que eu aceitei Jesus, no dia que eu me converti. Então, eu tenho uma experiência muito legal e eu quero receber o senhor, tá? E te agradecer por estar conosco em mais um episódio. O prazer é todo meu, Papo de Bíblia, Márcio, Poliana. Que honra, reencontrei vocês no show do Resgate. Muito bom. Tava bom demais. Naquele dia já estava com estou com os meus filhos, já pensou? A gente curtia, né? E na juventude, na adolescência, hoje tá levando os filhos, daqui a pouquinho os netos, né? Isso aí, em Isso. nome Será de que eles vão Jesus. continuar até lá? Não sei. Resgate continua, hein? pessoal Continua, aí do dinossauro. Resgate. Marcelão, te amo, velho. E é um prazer estar aqui, a gente falar de Jesus, que é a coisa que, assim, é o que a gente mais gosta, né? É um prazer muito grande estar aqui. Amém. Que honra, que honra. Irmãos, eu quero reforçar aqui. Então, já vai curtindo aí, já vai enviando o link para várias pessoas. Vamos trazer a maior quantidade de pessoas, porque o nosso conteúdo aqui, ele muda a vida, é transformador. Porque Aleluia. nós carregamos a maior mensagem do mundo, que é a mensagem do Evangelho de Amém. Jesus. Verdade. Aleluia. E essa noite, esse dia vai ser extraordinário. Então, pega a sua Bíblia, vamos então caminhar para o Papo de Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós vamos ler Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 9, 9. Então acompanha aí e nós vamos até o 12. 12. Então vamos lá. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 20, do versículo 9 ao 12. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levando o vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Glória a Deus. História maravilhosa. Nós vamos tirar aqui muitas lições. Então, você, pai, extremamente importante você redobrar sua atenção para esse texto, guardar esse texto, essa passagem com muito carinho, porque aqui nós vamos falar, pastor, uma mensagem que o nosso alvo são os jovens. E nós sabemos o quanto Satanás persegue os jovens. E eu vejo assim dentro de uma escala no reino, e principalmente quando se fala de igreja, a importância dos jovens para o meio. Então, quando a gente começa a observar dentro do templo, quem é que toca? Perfeito. Jovens. Quem é que normalmente é a parte do louvor? Jovens. Os grandes pregadores que começaram? Jovens. Então, assim, os jovens, eles estão intimamente ligados dentro do contexto do reino e eles são extremamente importantes. Não só isso, como também a sucessão da igreja, né? Sim. Porque a igreja ela precisa entender que há uma sucessão e infelizmente quando você não se atenta, não que o jovem seja o mais importante, não é isso que a gente está falando, mas a juventude, as crianças e a juventude em si, elas precisam de um cuidado especial porque é a sucessão e vai ser daqui a 30 anos a igreja do futuro, a igreja que vai nos substituir, Sim. ok? Infelizmente hoje, um quadro gravíssimo que esse novo censo do IBGE relata que a juventude ela está se afastando da igreja. Ela está se afastando da igreja. E eu vejo um grande problema, já voltando lá no livro de Daniel, que até eu tenho uma pregação com o nome de Ideologia 666. Por quê? Porque Nabucodonosor, que é Satanás, representando Satanás, o anticristo, ele vai trabalhar em cima exatamente da juventude. Reparem que o trabalho dele é juventude. Ele destrói o templo, por último, primeiro ele pega cativo, ok?
os jovens, pessoas como Daniel, Uhum. né? Azarias, Mesaque, que futuramente eles seriam chamados de Sadraque, Mesaque e Mesaque e Abdênego. E aí eles pegam esses jovens, levam para o palácio para doutrinar esses jovens. Sim. Ou seja, para acabar com a geração de adoradores e formar uma geração com a cabeça da Babilônia. Então você vê que o jovem ele está nesse contexto, ele é importante, é muito importante. Agora é interessante a gente ler o texto aqui. Uma coisa eu preciso já chamar a atenção de todo mundo, para você que está em casa. O culto na igreja primitiva, talvez hoje a galera sairia fora, porque é um culto de palavra. Isso. É um culto de palavra. E aí você vê que esse jovem, esse Eutico, estava na janela, a gente vai entrar nesse contexto aí, ele acaba tendo essa distração, e a gente vai falar muito sobre essa questão, mas vem na minha mente o seguinte: o culto na igreja primitiva era um culto de palavra. Ao longo discurso de Paulo, será que hoje a igreja ela precisa voltar realmente à pregação expositiva da palavra, à pregação do evangelho de Jesus para a nossa juventude? Uhum. Porque assim nós não vamos conseguir mudar ninguém. Você entende isso? Sim. Nós que somos ligados à música, a gente curte, é muito bacana. A música é o chamariz, é chamando a galera, mas a É a galera isca, né? é a É o que isca. isso. É a isca, a dança. Uhum. Tudo. Hoje a gente tem dança. Na minha época não Não tinha, tinha. não tinha nada disso. Na Tinha minha dança, época não tinha não teatro. tinha Eu já nada. cheguei na época da dança. Você chegou na época da dança, né? Eu já cheguei na época primórdia. É, Eu também. sou, eu falo lá na igreja que eu servia a ceia lá servia os bolinhos lá na ceia do Senhor. Mas enfim, isso tudo é uma isca, mas o que firma as pessoas são a É a palavra. palavra. É a palavra. Isso aí. E aí a gente tem que ficar atento, porque esse menino estava ouvindo a palavra, mas estava com o coração dividido e a gente vai entrar nesse. Se você não falar, eu vou falar até amanhã de manhã, tá? E uma das coisas que eu acho interessante, como o senhor está falando da questão da palavra, é o próprio Salmo 119, verso 9, que diz: Ok, Como purificará o mancebo o seu coração? perfeito. Observando a tua palavra. Então, Observando a tua a palavra. única maneira que o homem tem para se ajuntar a Deus, independente da idade, é Perfeito. observando a palavra. Perfeitamente. No Salmos, o mesmo Salmo, né, 119, no verso 11, diz: Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar. para não pecar contra você. E o salmo também, tem um salmo que Jesus recitou em Mateus capítulo 20, quando ele vai limpar o templo dos vendilhões. Ele diz assim: da boca dos pequeninos suscitaste o verdadeiro louvor. Mas a palavra que é usada lá no Salmo, de capítulo número 4, é: da boca das crianças de peito suscitaste força. Ou seja, o louvor está intimamente ligado à adoração à juventude. Uhum. Porque a juventude é a força motriz da igreja, sabe? Por isso que então João vai escrever lá em 1 de João, capítulo 2, verso 14: Jovens, Uhum. vocês são Dois fortes. fortes. Essa Eu gosto força disso, está eu com gosto. vocês. Vocês são. A palavra permanece em vós. ele fala, né? Exatamente. Vocês. E aí é o que eu falo, é a palavra. Porque o mesmo João escreve em Apocalipse que quem vence um anticristo é aquele que tem o testemunho de Jesus e a palavra. O testemunho da palavra. O testemunho de Jesus, o sangue do Cordeiro e o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você que está em casa aí, eu já falo para você: não existe fórmula mágica no Evangelho a não ser a mudança de mente, da metanoia através da palavra de Deus. Porque a gente não pode, Márcio, negociar essa palavra com ninguém. Sim, Porque verdade. se a gente negociar essa palavra, nós não vamos conseguir. Vai ser como diz uma banda chamada Digital Bomb. Ele fala o seguinte: é um rapcore muito bacana. Ele fala assim: ó, é uma revolução nula. A gente está fazendo no Brasil uma revolução nula. A revolução vem através da palavra, a palavra de Deus, a palavra que muda, transforma, a palavra que limpa o mancebo, que limpa o jovem. E a gente peca pra caramba, você sabe. Você que tá aí junto comigo, pô, a gente erra demais, Sim, né? sim. Por ser jovem, a gente tem as imaturidades, as loucuras, né? Os desejos. Mas é somente a palavra para poder limpar o nosso coração. Sim, e olhando nesse texto, nós vimos que, como o senhor começou
falando muito bem a respeito da questão do jovem com relação à dificuldade de ouvir a palavra. Perfeito. Porque nós vemos ali, é um longo discurso. Um longo discurso. Mas quando você vai ver a qualidade e a característica da igreja Exato. primitiva, Perfeito. era uma igreja que gostava da palavra. Gostava da palavra. Você pode observar nas cartas do Apocalipse, quando o Senhor envia a João, para Uhum. João enviar as 7 igrejas, você vai ver que uma das características da igreja de Éfeso era o conhecimento da palavra, Exato. que eles conseguiram fazer o quê? Expulsar os enganadores, Os enganadores. por conta do Perfeito, conhecimento da perfeito. palavra. Então, Não, e esse evento aconteceu lá, sim, nessa região de Mileto, nessa região de Éfeso. Ele estava indo embora, e já pensou ele deixar uma mancha, né? Uma situação até complicada para o Sim. ministério de Paulo, né? Que isso acontece. Você está pregando hoje, uma pessoa cai no culto, né? Hoje dá até processo, né? E ali aconteceu até uma fatalidade, uma tragédia. Mas graças a Deus que Paulo era um homem homem de comprometido, Deus. comprometido, né? Então, Esse- mas... Eu pode falar. acredito que essa questão da gente falando, né? Ele estava ali, mas ele não se envolveu. Uhum. Aí era um discurso muito longo, era um culto muito longo. Mas o problema, irmãos, não era o culto longo. Não, Isso aí. Não era não, o culto não. longo. Eu ia comentar isso. exatamente. vendo de Comentar Deus? isso. Não é o culto ser longo, é você não estar conectado. Conectado. Não está em é comunhão. isso, é isso aí. E quando você é jovem, que você tá com essa energia, essa força, é o mais fácil você meditar na palavra. Você não tem, às vezes, tanta preocupação com as coisas do dia a dia. Perfeito. É um momento de aproveitar. Aproveita a juventude. Aproveita as poucas responsabilidades para buscar o Senhor. E- E criar bagagem. Porque esse jovem, todos que estavam ali, eles foram ali sedentos por essa palavra, porque era uma oportunidade de ver Paulo dando os testemunhos. A Paulo última vez que prega- veriam ele. era o apóstolo Paulo, irmãos. Não tem Perfeitamente. como você achar que esse culto era chato. Não tem como. E que ele dormiu por causa disso. É como se você fosse assistir o Billy Graham hoje. Não tem Perfeitamente. como. Não, perfeitamente. Mas você vê que a janela, e aí nós podemos representar essa janela hoje de várias formas. O celular. Uhum. O celular hoje é uma janela. Você está dentro da igreja, você está dentro do. Perdão, não é dentro da igreja, você está dentro do templo. Que igreja somos nós? Você está dentro do templo, mas o pastor está pregando e você está lá, ó. É isso aí. É. É distração. É a distração. E São as crianças estão sendo ensinadas assim. as crianças. Para não atrapalhar Uau, o culto. Boa. Para não atrapalhar Boa, o culto, é dado um boa. celular. Aí a criança está sendo doutrinada pela galinha pitadinha. É isso aí. Aí, pastor, eu falo, como que a criança vai entender a importância da palavra? Não tem como entender. Se você dá algo que se coloca à frente da importância daquela palavra. Irmãos, eu sei que tem pessoas que se incomodam às vezes com a criança, que ela anda, que ela fala. Às vezes tem igrejas que não estão preparadas, Não estão pre- ainda não tem estrutura para ter um espaço para a criança. Mas a criança tem que estar na igreja. Tem que estar. É isso aí. Se tem uma oportunidade de ter Acostumar com o ambiente do um culto. kids, a nossa igreja tem uma estrutura kids maravilhosa, eles têm um culto lá para eles. Mas se não tem, deixa a criança no culto, deixa ela ouvir a palavra. Quantas vezes eu corri atrás do meu filho andando na igreja? Mas sabe como é que ele andava na igreja, pastor? Botando a mão nos outros, E orando. orando, dando glória, expulsando demônios, sai, botando a mão na cabeça das pessoas. Por quê? Era o que ele via. Ele ali? O meu pequenininho, É, o esse aí também, os dois. Os dois. Porque a Mas o criança... outro era mais pra frente. O pequeno botava a mão e sai, balançava o cabelo dos outros. Esse aí era mais discreto. Mas por quê? Porque ele estava na igreja vendo o que estava acontecendo. Então ele via Não, ele libertação. reproduzia Ele tudo. via a oração, ele via a oração por Exatamente. cura, ele via a oração por libertação. Então ele começa a replicar. Como é bom você estar falando, eu tô pregando e a criança, glória, aí eu falo, dá um glória a Deus, aí eu penso, aí a criança, glória a Deus. E isso aqui é importante, o senhor falou que o senhor é do tempo antigo, eu também, né? Então nós somos aí da época do dinossauro, né? Da época que as Pré-histórico. crianças conseguiam ficar quietas. Então, É. tipo assim, Hoje é difícil. o que que acontece? Mas o senhor pode ver que o pessoal da nossa geração é muito mais maduro espiritualmente Sim. do que essas crianças hoje que tem muito fino. Porque assim, quando... Perfeito. Vamos lá. Eu sou a favor que tenho, quero deixar claro aqui, senão daqui a pouco os pastores estão batendo aqui em mim, falando aí, ó, trazendo aqui, ó, a heresia aqui. Eu sou a favor, sim, que tem uma linguagem para criança, tudinho. Só que é o seguinte, eu sou a favor também que tenha culto que esteja os pais juntos. Porque nós não vemos essa questão de culto separado de criança, adulto e jovens. Pelo contrário, a recomendação do apóstolo Paulo, principalmente nas cartas onde ele vai falar com Timóteo, é o quê? É que os mais velhos deem um conselho aos mais novos. Sim. Então, sim. assim,
o meu filho, ou o meu sobrinho, Sim, sim, ou um sim. jovem que às vezes o pai não tá lá, mas ele vai me ter como referência. E quando só tem só criança, qual Exata- referência que vai ter? Então, Exatamente. assim, eu sou a favor, sim, de ter uma escola bíblica, de ter um ensino voltado para a criança, mas também de ter culto aonde a criança senta lá e que ela gere temor. Porque eu me lembro antigamente, sempre tinha, hoje menos, mas antigamente você chegava no templo, tava lá, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Uhum. Eu perguntava ao meu pai, pai, o que que é isso? Eu vou guardar meu pé aonde? Aí meu pai me ensinou. É a reverência que você tem quando você entrar na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar sério, santo. Aí entra uma situação, independente da religião, mas as pessoas antigas têm muito isso. O camarada vai dentro do templo e ele faz o quê? Tira o Tira o boné. boné. Uhum. Por quê? Porque ele foi ensinado isso. Por que que ele foi ensinado isso? Porque ele foi desde pequeno. Uhum. Então hoje, quando a gente vem e a gente vê algumas coisas, na minha opinião, bizarras dentro do templo, é por falta de ensino, como o senhor Falta de. falou. E Exatamente. quando a gente volta aqui para o texto de Êutico, fala que ele foi para a janela. Como o senhor falou que janela é distração, eu concordo. E nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque quando você está olhando para a janela, você está olhando para fora e Uhum. para dentro. Então Uhum. você está Isso dividido. aí. E quando você está dividido, você não é mais do Senhor. Quem gosta dessa divisão é o diabo, Deus não. Deus não te aceita dividido pela Isso aí. metade. Deus te comprou por inteiro. Então quero liberar uma palavra profética para você Amém. Em que nome é de jovem, Jesus. você homem, mulher que vai para a igreja e se distrai com qualquer coisa, como o pastor aqui abordou, a questão do celular, a questão de conversas. Cuidado, porque o nosso Deus, ele só recebe a gente por inteiro. O nosso culto tem que ser completo. Por que que os milagres sumiram da igreja? Perfeito. Porque não existem mais Paulos? Não! Deus levantou homens e mulheres por esse mundo inteiro que Aleluia. pregam a palavra, tem cura, tem gente sendo curada, gente levantando a cadeira de roda, mas no nosso meio hoje, aonde tem essas distrações, cada vez mais vai ser É menos. muita distração. É muita distração. E uma coisa que a gente precisa. Enfim, vamos começar então aqui para ajudar você em nome de Jesus, né? Por mais que eu tenha Bíblia no celular, que eu acho super da hora, é importante, você precisa ter, até porque também eu já tô ficando até velhinho também, então assim, às vezes eu tenho que ler no celular, porque às vezes a Consegue letra. aumentar, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente não pode deixar de ter um livro impresso nas mãos, principalmente quando a gente estiver louvando na casa do Senhor, Sim. para acompanhar a palavra. Porque muitas vezes você está aqui no celular e você está observando aqui, e então vem a distração, Isso aí. né? Vem a distração, vem a conversa paralela, vem o WhatsApp, você tá. Você não foca Você não foca completamente. completamente, né? Então é muito grave. Então essa questão aí é para deixar bem claro. Ele caiu não é porque o culto era chato, Isso aí. Sim, isso aí. não é de forma nenhuma. Porque alguém vai ler aqui e falar: "Caraca, mano, que culto deve ter". Falação de Não, pau, fala não, pau Paulo pra deve ter caramba. falado pra caramba, igual meu pastor, fala muito, né? Ainda o menino cai, volta, ele continua É, falando ainda. exato. E ele continua falando. Você vê Continua que ele. falando. Ó, fica tranquilo aí, gente. Vambora. Fique em paz que o negócio tá. O negócio... Achei interessante essa. A forma que Paulo. Eu achei interessante a forma que Paulo conduz a. Ele faz a ceia e depois que ele apresenta o rapaz curado. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a gente precisa, então, sair dessa divisão. Um coração dividido. Aí volto a Daniel. Volta a Daniel. Daniel permitiu que mudasse o nome. O nome é a sua identidade. Porque você observe, Daniel é o Senhor, eu tenho um filho chamado Daniel. Coloquei o nome da música em homenagem à música do Resgate, Resgate. também. Daniel, que quer dizer o Senhor é meu juiz. Azarias, Mesaque, Ananias, são nomes que têm a característica do DNA do Eterno. Só que mudam para Sadraque, Mesaque e Abdênego. Olha os nomes de Daniel. Belsazar. Belsazar, era Belsazar, não era Belsazar, esqueci agora o Beltesazar. Beltesazar, que quer dizer aquele que guarda Baal. Olha só, Sadraque, Mesaque e Abdênego.
Abdênego significa adorador de Nego, que é uma entidade, uma divindade. Sadraque, Mesaque está falando a respeito de, por exemplo, de Deus, dos planetas. Olha só, muda a identidade. Aí eles castram, porque foi isso que aconteceu, eles vai mexer até na sexualidade de Daniel, na sexualidade dos meninos, ok? Que eles vão ficar no harém, né? Então vocês já imaginaram. Então você vê até a sexualidade deles sendo aviltada. Mas tem uma coisa que Daniel não permitiu. Que ele não ia comer a comida do rei. Glória Não a ia se Deus. contaminar. Ele não ia se contaminar. Sabe por quê? Porque Daniel colocou uma linha. Daniel estava na maior faculdade do planeta, que essa é uma coisa que a gente precisa abordar agora. Hoje, o jovem entra na faculdade e desvia. Que história é essa? Conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais fé você tem. Isso aí. Você tá entendendo? Sim. Curso de história, eu tive várias brigas intermináveis com professores, porque todos querem me provar que o homem veio do macaco. E eu provo por A mais B que o homem não veio do Australopithecus, não veio do Homo erectus, não veio. O homem, ele veio do pó da terra. Inclusive a pregação que eu fiz ontem, o homem veio do pó da terra. O homem não está em evolução. Aí você pega um jovem que entra, cara, a ciência, ela está submissa à Bíblia. Você tá entendendo? Concordo. Então eu quero falar para você, que tá em casa, o seguinte: quanto mais conhecimento você tiver, mais fé você tem. Mais fé você tem. Porque a Bíblia fala. Eu estava vendo um podcast de vocês sobre o cego de Jericó. Uhum. É isso mesmo, a visão do Isso, a cego. visão do cego de... Cara, você sabia que aquele rapaz, olha só, ele tinha conhecimento. Quando ele fala assim, Jesus, filho de Davi, ele não está só falando a respeito da messianidade de Jesus. Jesus é o Messias. Todo mundo falou, é Jesus de Nazaré que está passando. Não, não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o cara, o carpinteiro, é o cara, filho do José, enfim. Jesus é o Messias, mas só que não é só isso. Ele sabe que lá em Crônicas, quando Davi colocava na frente da batalha, ele colocava os cegos, os coxos, os paralíticos para morrer primeiro. E tem uma determinada vez que eles gritaram: Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que Davi chorou. E Davi tirou eles da frente da batalha. Aquele cego reproduziu o que estava lá no Velho Testamento. É conhecimento. Então, para você precisa conhecer. Porque Daniel foi inserido na maior faculdade do planeta, em Harvard, daquela época. A Babilônia, Poliana. Daniel não era... Cara, Daniel foi um dos caras mais inteligentes que já passou pela Terra. Com certeza. E é cristão. Você não precisa ficar burro para ser crente. E nem contrário. deixar de se posicionar. Eu- E nem deixar de se posicionar. Porque Daniel se posicionou. Sim. Eu botei uma linha imaginária. Esse banquete, eles foram adorados, foram consagrados Isso aí. a um Deus. E eu não quero me contaminar. Isso aí. Enquanto isso que eu for forçado a fazer alguma coisa. Mas quando eu faço de coração, aí eu tô me aviltando a minha fé, Sim. tirando a minha E identidade. é interessante porque ali Daniel e aqueles meninos tinham uma janela, né? Uma Muito oportunidade, grande. né? Perfeito. Uma oportunidade. Mas Deus tinha uma porta Exato. para ele, porque era o Perfeito. ministério. Exatamente. Era o propósito de vida dele. Perfeito. E quando ele não se contamina, quando eles escolhem não se contaminarem, não trocar a porta pela janela, Uhum. olha o que acontece. Aí eu vou citar para vocês que o pastor falou, que quando ele falou sobre a faculdade, eu falei assim, eu vou ler para provar isso para vocês. Lá em Daniel 1, Daniel se posiciona no verso 8, que ele fala, ó, assentou no coração de Daniel não se contaminar com a porção dos manjares, do vinho do rei. Então ele vai pedir para não ser servido com aquilo, né? E aí, olha a consequência disso. Quando chega no verso 19, fala assim, ó. O rei falou com eles, ele junta todos os jovens. E entre todos eles não foram achados, ou entre todos Todos. eles
porque eram muitos, não eram só Mu- os meninos. E de vários reinos. Isso. De todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Perfeito. Aí olha só, no verso 20. E em toda matéria, Ok. em tudo, Em tudo. de sabedoria e de inteligência, Perfeito. sobre o que o rei fazia pergunta para eles, Maravilha. eles respondiam e se achavam 10 vezes mais doutos, 10 vezes melhores Perfeito. do que todos os astrólogos e magos que haviam em todo o reino. Você tá entendendo? Olha a consequência. É uma consequência, assim, fantástica. É algo assim, é algo sobrenatural, sabe? É algo sobrenatural. Não só isso também, quando acontece de Belsazar fazer a festa e ele lê Mene, Mene, Tekel, Parsim, a mãe dele chega e fala, ó rei, tu que vives eternamente, manda chamar Daniel, porque ele tem o espírito dos deuses santos, capítulo 5. Ele consegue decifrar coisas difíceis. Então, é essa juventude que tem que fazer a diferença. A juventude de Carlos Wesley, de John Wesley, ok? De Billy Graham, ok? Até pouco tempo atrás, não na época da galera aí, mas quando eu pregava muito bem, tinha um pregador chamado Caio Fábio, reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, que foi o maior pregador que eu vi pregar na minha vida. Um homem inteligentíssimo, um homem com uma capacidade de ilustrar a graça de Deus de uma clareza muito grande. Mas nós temos outras pessoas, então nós precisamos não entrar nessas distrações. Interessante, falando sobre distração, a história de Michael Phelps. Michael Phelps, o maior nadador da história. Uhum. O maior nadador do mundo. O cara tem tanta medalha. Tem uma foto dele que ele tá com tanta medalhas, mas tanta. E a última Olimpíada dele foi para nossa felicidade, foi aqui no Brasil, no Rio, né? Uhum. Ele parou ali no auge, né? E Michael Phelps, não sei se vocês sabem, ele tentou contra a sua própria vida. E ele entrou em depressão porque o Michael Phelps, o pai dele, largou ele. Largou a família. E ele usou da piscina um subterfúgio para isso. Mas você sabe que a janela é assim. Chega toda hora, bate a depressão, então ele começa a usar substâncias ilícitas, enfim. Também não quero falar também os nomes para não prejudicar também o nosso canal também, o seu canal. Mas vocês já entenderam. Mas chegou um momento que um ex-profissional do futebol americano foi até o Michael Phelps. Ele estava destruído, detonado. Antes do Brasil, tá? E ele falou de Jesus para Michael Phelps. Uau. E ele começou a falar de Jesus. Ele falou assim, Phelps, eu tenho uma solução para sua vida. Sai dessa janela. Sai dessa incerteza. Michael Phelps aceitou Jesus. Glória a Deus. Michael Phelps mudou a vida dele. Interessante, e aí é o que eu falo, Daniel acontecendo. Aqui no Brasil, não sei se vocês vão lembrar, do caso dos nadadores do 4 por 100 que se envolveram numa farra depois da última prova de natação aqui no Brasil. Os 3 que estavam do time americano, que ganhou o ouro, os bambambãs, fizeram uma farra no Brasil, vieram aqui, fizeram tal. O único que não estava nessa farra se chamava Michael Phelps. Olha Glória a aí. Deus. Porque ele falou, não, agora eu tenho um propósito na minha vida. Eu tenho Jesus no meu coração. Glória. Eu não preciso de substâncias ilícitas, eu não preciso de álcool, eu já tenho alguém que preencha a minha vida. Amém? Tremendo. Então é para você, jovem, você não precisa ser burro, que aliás Jesus ele não veio para tirar sua inteligência, ele veio para tirar seu pecado. Você não precisa ser burro, você não precisa parar de estudar, pelo contrário. Nós precisamos de mais médicos, precisamos de mais enfermeiros, advogados, gente capacitada. Sim. Não é verdade? A pandemia mostrou isso, tá, Poliana? A pandemia, Márcio, mostrou isso. Sim. Enquanto que nós pastores influenciamos com a nossa teologia na pandemia,
quem estava entrando no centro cirúrgico eram os enfermeiros. É, isso aí. Quem estava falando na linha de frente eram os policiais. Então, Deus ele agiu de uma maneira tão graciosa na pandemia porque ele usou essas pessoas para levar o evangelho lá no centro cirúrgico. Glória a É Deus. sobre isso. Você tá entendendo? É isso. Busque conhecimento, busque mesmo. E o culto da igreja primitiva não era chato. Não. é. Não era chato. E aí, olha que interessante. Quando você olha aqui, vai falar bem assim, ó, no verso de 9. Estava sentado numa janela e adormeceu profundamente. Foi o primeiro passo. Uhum, Segundo, ele foi vencido pelo sono. uhum, E o terceiro, ele vai cair. uhum. Então é uma sequência. É uma sequência. Quando você para de ouvir a voz de Deus, quando a voz de Deus se torna chata para você, você vai vir nessa sequência. Vai dormir, Uhum. vai ser vencido pelo sono, pelo cansaço, Ok. e vai cair e vai morrer. E vai morrer. Então tem que tomar cuidado, irmãos. E quando você vai para a igreja, quando você vai para o templo, quando você vai adorar a Deus, seja na sua casa, seja no templo, e você percebe que o seu culto não é mais aquele culto de outrora. Ok. Você está começando a entrar nisso. Então, pai, anda com seu filho, enxergue isso no seu filho. Perfeito. Talvez seu filho tá assim porque ele tava com um problema. A Bíblia não fala qual era a história desse moço. Uhum. Fala que ele estava lá e que ele dormiu. Talvez ele dormiu porque durante o dia ele brincou muito, Sim. estava cansado e foi para a igreja. E nesse estado, a Bíblia não fala. Vamos aqui levantar hipóteses. Agora, extremamente importante é a gente olhar para os nossos filhos e enxergar, será que meu filho está na janela? Ok. Eu não Ok. posso deixar o meu filho chegar na janela. Ok. Eu preciso cuidar do meu filho não apenas lá na igreja, mas todo o caminho que vai fazer ele chegar lá. Com certeza. E quando eu olho, quando eu enxergo, eu falo assim, não, meu filho, ele está cansado porque ele não dormiu de dia, então eu vou fazer ele dormir. Porque o meu filho não pode se distrair quando ele chegar no templo para adorar a Deus. Ele tem que ir lá para um propósito, e esse propósito é, eu vou lá porque eu estou diante do meu Deus. Perfeitamente. Porque senão pode acontecer isso daqui. E aí, não é só para jovens. Quantos homens e mulheres que estão indo para a igreja estão adormecendo? Quantos homens estão sendo vencidos pelo cansaço? Ok. E qual que é o fim? É a morte. É a morte. É como se nós pegássemos o Salmo 1 e nós colocasse a prática dele. É Deus falando, bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos de ímpio, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parece que é uma pessoa só? Parece, mas não é. São 3 pessoas diferentes. Sim. São 3 pessoas que te levam para a morte, que te levam para longe de Deus. Então, talvez a distração da janela, ela pode te levar para longe de Deus, ao ponto de fazer você dormir, ao ponto de fazer com que te vença pelo cansaço e ao ponto de te levar para a morte. Então, assim, cuidado, irmãos, porque nós estamos lutando contra 3 inimigos que é extremamente poderoso. Perfeito. E eles são reais. Satanás, que é o nosso maior inimigo, o mundo e a nossa natureza carnais. Exatamente. E se a gente não voltar os nossos olhos para o Senhor, o que aconteceu com o Êxodo pode acontecer com qualquer um de Com nós. certeza. Então, assim, eu quero ministrar aí no seu coração, antes de nós criticarmos qualquer coisa, porque a gente não vê isso aqui no sermão de Paulo. Paulo não vai chamar a atenção desse menino depois que acontece esse fato. Não vai chamar a atenção da igreja, né? Mas aqui a gente precisa fazer uma autoanálise agora da nossa vida. Como que está o Márcio? Como que a Poliana está? E essa autocrítica eu não posso fazer por ela. Ela tem que fazer por ela. Examine-se o homem a si mesmo. Então, assim, quando eu olho isso daqui, eu acho isso profundo demais, porque Deus colocou isso daqui de maneira estratégica para que a gente possa ter uma vigilância. A recomendação da Bíblia não é orar e vigiar, é vigiar e depois você ora. Então, quando eu olho essa parte aqui, eu fico arrepiado, por quê? Porque acontece tudo isso dele cair, mas ainda bem que tinha um homem de Deus ali. É sempre assim, pode Sim. notar. Quando a gente está adormecendo, quando a gente está fraco, sempre tem um homem de Deus para nos trazer de Perfeito. volta. Glória a Deus. Para nos trazer
para o caminho. E como que ele faz isso? Aí o texto vai dizer que Paulo desce. Às vezes você tem que descer, porque você está aqui em cima. O texto vai dizer que eles estavam em cima no andar. Uhum. Eles descem. Paulo vai descer. Às vezes você tem que descer. E lá você vai encontrar o camarada o jovem que está nas drogas, a jovem que está na prostituição, o jovem que está na prostituição. E você desce para você falar para ele assim, olha, eu estou no mesmo nível que você. Eu não sou melhor que você porque eu estou pregando, porque Deus está me usando. Não, não, não. Nós somos iguais. E quando Paulo faz isso, ele não afasta, ele aproxima. Glória a Sim. Deus. Então, essa palavra é para você. Você tá vendo alguém que tá dormindo? Ou alguém que já morreu? Hein? Pisa nele não, não bate nele não. Aleluia. Desce. Se coloca na mesma posição, porque nós vemos Jesus fazendo isso o tempo todo. Jesus vai se assentar na mesa, ele vai se assentar na mesa com a prostituta. Claro. Jesus vai sentar na mesa, os seus discípulos estão comendo com a mão suja. Jesus está mostrando assim, eu estou em pé de igualdade com todo mundo que está aqui. Mas eu sei qual é o meu propósito. E não só isso, Márcio. Você vai observar nas parábolas de Jesus, Poliana, sobre a questão da perdição da alma. Ele fala 4 parábolas, né? A parábola da ovelha, a parábola da dracma, a parábola do filho mais novo e a parábola do filho mais velho. Os 4 estão perdidos. Ok? Os 4 estão perdidos. Você vê que a ovelha, ela se perde por distração. Você vê que o pastor, ele vai até a ovelha, porque ela se perdeu por distração. E a ovelha é assim mesmo, tá? A ovelha se perde por distração. Ela se perdeu. Ouviu algo diferente e vai atrás. E aí o pastor tem que ir atrás. O pastor usa até de... ele quebra a patinha da ovelha para a ovelha não ir mais pro buraco. Tem que às vezes quebrar, viu? Às vezes o pastor vai quebrar sua patinha, mas ele vai te colocar nos ombros Vai cuidar de você. e vai cuidar de você. Aleluia. Tá bom? Aí tem a dracma, que você aí é poxa vida, uma jovem que tem um talento enorme, mas por uma bobagem, de uma janela que você abriu, você caiu e você também se magoou. E você tem um talento muito grande, é um exímio tocador, músico, você tem um talento fantástico, cuida muito bem de crianças, coreografia, faz um monte de coisa, fazia um monte de coisa, mas você está perdido. Lembrando que a igreja vai varrer, Jesus vai varrer, vai pegar a vassoura, vai levantar os móveis até te achar, porque você tem valor. Aleluias. E aí você chega o mais novo, se perde pela rebeldia. Mas a Bíblia fala que o pai não vai atrás do filho mais novo. Sim. Porque quando há rebeldia, você tem que deixar a pessoa cair em si. E aí eu falo pra você hoje, caia em si. Porque eu ainda fico com a palavra de Poliana. Não prefira a janela. Espere a porta que Deus vai abrir pra Amém. você. Glória a Deus. Aleluia. É isso. Deus tem... Nossa, essa frase falou muito ao meu coração hoje. Glória a Deus. Falou muito ao meu coração hoje. Não desperdice a oportunidade da porta que Deus Aleluia. Aleluia, Jesus. colocou e vai colocar na sua vida. Amém, Jesus. Você está entendendo? Jovem, você é muito importante para a igreja do Senhor. As crianças nem se falam, mas nós estamos hoje falando aqui para os adolescentes, para os jovens, que tem que ser a nossa prioridade. Verdade. Tem que ser a nossa prioridade. Tem que ser realmente a nossa juventude, as nossas crianças. A pregação em cima disso. Eu pregando esses dias lá em São Paulo, domingo retrasado, eu estava pregando numa grande igreja. E no final do culto, rapaz, eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreendido. Eu preguei sobre Lucas 2, quando a gente perde Jesus. A mãe e o pai de Jesus perderam Jesus no templo. E no final do culto, Poli, um jovem de 15 anos me abordou na porta da igreja. E a igreja estava lotada, estava cheia. E umas 800 pessoas. E de repente aquele jovem virou para mim e falou assim: hoje eu fui impactado. Glória a Deus.
Eu nunca ouvi uma palavra assim. Eu parei, eu fiquei olhando, eu falei assim, você tem quantos anos? Ele falou, eu tenho 15. Felipe, o nome dele. E ele começou a me seguir no Instagram e ele mandando mensagem pra mim, falando assim, pastor, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. Eu falei, meu filho, você conquistou meu coração. Ele falou, quando eu crescer eu quero pregar igual o senhor. É nisso que a gente precisa orar para que a nossa juventude volte a ter Aleluias. graça da palavra. Como Billy Graham estava fazendo a excursão na casa de John Wesley. Você sabe essa história, Márcio? Sim, sim. E ele vai orar. ele vai orar. E ele se perde. O pessoal, cadê Billy? Cadê o Billy? Quando foram ver, tá lá no quarto. E ele com os joelhos dobrados. No Aonde? mesmo lugar onde John Wesley orava. Tinha a marca, né? A dos marca dos joelhos de John É, Wesley. essa história é impactante. É fantástica. E John Wesley foi um cara que podemos assim dizer que foi um cara visionário ao extremo, porque você vê que ele ia para a porta das grandes indústrias, e é exatamente por causa desta grande atitude de John Wesley que eu quero encontrá-lo no céu, quero dar um abraço nele, porque a Revolução Francesa que aconteceu, que mudou a história da história, né? Voltando ao curso, as pessoas falam que a Revolução Francesa é o marco, né? Eu falo, olha, a Revolução Francesa pode ser o marco para os homens. A queda do Muro de Berlim é a mesma coisa. Mas para mim, só existe um evento que mudou a história das pessoas, que é antes e depois da cruz. Quando ele gritou Tetelestai, aí sim é a divisão da história. Mas quando John Wesley ia para a porta das indústrias, ele evitou exatamente a revolução que iria acontecer na Inglaterra, a queda da monarquia da Inglaterra. E John Wesley houve um avivamento poderoso no Reino Unido, jovem, e pregou o evangelho a cavalo. Pregou o evangelho a cavalo, ele andou todo o Reino Unido pregando o evangelho. Um jovem. Isso é impactante. Um jovem a cavalo. Você aí tá com seu celular na mão. Perfeito. Não precisa andar a cavalo, não precisa andar a pé, não precisa pegar navio para ir para lugar nenhum. Exatamente. Pode pegar esse seu celular que talvez está sendo uma janela de perdição para você. Exato. E eu não vou falar aqui só para jovem não, tá? Deus tocou no meu coração. Para você, homem e mulher que está tendo aí no seu celular, deixando ser uma janela de perdição, onde você tem usado como um instrumento para acessar conversas que não deveria, para ter contato com pessoas que não deveriam. Destruindo famílias. Acessar pornografia. Perfeito. E use isso como uma ferramenta para evangelizar. Para a glória de Deus. Nós estamos aqui num podcast, essa estrutura aqui, ó, isso é modernidade. Aliás, parabéns pela estrutura. Amém. Se John Wesley tivesse feliz aqui... demais. Poxa, me sinto aqui honrado. Amém. E a gente tem essa ferramenta, você tem, jovem, adolescente, usa isso. Tem muita gente na internet Tudo pra botando glória um monte de de Deus. bobeira. Eu sei porque meus filhos de vez em quando mostram algumas coisas, eu brigo com eles. Perfeito. Porque se distraem, começa a assistir a música, o clipezinho de Jesus. Aí o filmezinho de Jesus. Daqui a pouco, o YouTube te sugere outras coisas. Aí vai se distraindo. Vai abrindo janela. Só que o problema é que você tá abrindo janela e não tá fechando. Tem várias janelas abertas. E como que você faz para fechar a janela e abrir a porta? É isso aqui, ó. É a palavra, tá? A janela é a distração, como a gente falou. A janela ela não amplia a sua visão, ela limita a sua visão. Perfeito. Poliana, mas o que são essas janelas? Eu que sou jovem, que sou adolescente, eu nem faço nada de errado. Amizade duvidosa. Aquela amizade que se incentiva a assistir coisas que você não deveria. Exato. Que fala coisas que não deveria. A série da Netflix ou do Amazon Prime que tá te Isso. pervertendo. Outra coisa, namoro precoce. Namoro é uma precoce. janela que vai te limitar. É isso aí. Não vai te dar visão, você Não não tá vai. preparado Não ainda. Não vai. Então, você que é jovem, né, e como eu falei, também falando para quem é adulto, feche essa janela, sai da janela. O jovem que nós falamos aqui, ele só caiu porque ele estava na Se janela. não tivesse na janela. Porque se ele estivesse no meio da igreja, em comunhão, ouvindo a palavra, não teria queda, não teria morte. Interagindo. Né?
teria comunhão. Então, você que é jovem, procure amizades que te aproximem de Cristo. Sim. Você que é adulto, eu vou falar isso por mim, pastor, porque eu fiz uma oração ao Senhor. Há pouco tempo, tem 2 anos, falei, Senhor, me aproxime de pessoas. Me conecte com pessoas que me façam ser mais crente do que eu sou. Porque é isso que a gente tem que procurar, Isso aí. em qualquer idade. Perfeito. Então tem amizade que não é pra você. Perfeito. É isso aí. Não é que você não gosta da pessoa, você vai tratar mal a pessoa. Não é disso que a gente tá falando. Mas você tem que escolher a mesa que você se assenta. Isso eu estou falando para jovens também. Você escolhe. Qual é a rodinha de conversa que você se assenta na sua Boa. escola? Na entrada, na Boa. saída, no recreio? O que vocês sentam para assistir? Porque o celular tá proibido dentro das escolas, pastor. Em Cariacica nós temos 2 leis, uma lei municipal e a lei federal que rege. Mas os alunos continuam, muitas vezes, com o celular. E a gente sabe que não estão usando como ferramenta para aprender. Com certeza. Estão usando como ferramenta para se perder. Então, não se Uau. perca. Feche essas janelas, comece a abrir porta. Janela é distração. Porta é propósito. E Deus tem portas para todos nós. A palavra de Deus fala lá na carta à igreja de Filadélfia, né? Eu coloquei uma porta diante de você. isso aí. Não foi janela, né? Uma Não foi porta, janela. e é uma porta que eu abro, ninguém pode fechar. Aleluia. E que se eu fechar, ninguém vai poder abrir. É isso aí. Então, é a porta das oportunidades. Isso. É a porta da salvação, né? Como é que a gente faz para vencer tudo isso? Eu acho que está na hora da gente começar a ser mais fominha de Bíblia, É isso. ser mais careta mesmo, mais crente raiz. Muita gente hoje lacrando. Tá na hora da gente ir pra praia. Tá na hora da gente ir pra praia. Não tem problema nenhum de você ir pra praia, mas aí leva a sua Bíblia. E aí? Esse tempo atrás eu tava com um propósito, tava levando a Bíblia em tudo quanto é lugar. Fui pra assistir um filme com a molecada lá, que eu levei a juventude pra. Foi Endgame. Foi na época de Endgame. Foi na época de Os Vingadores Endgame. Levei. Tava com a minha Bíblia na mão. Aí até uma jovem perguntou, pastor, por que você tá com a Bíblia? Eu falei, não, é porque eu tô com propósito. Sabe por quê? Porque a gente precisa. As pessoas têm vergonha de usar a Verdade. Bíblia. Bíblia não é vergonha. Bíblia não tem que ter vergonha de ler a Bíblia. Esse livro aqui é que vai mudar a sua vida. Esse livro aqui é que vai mudar a sua história. Aleluia, é verdade. Entendeu? Aliás, deixa eu só aproveitar a audiência aqui do programa e do Papo de Bíblia, que o nome é Papo de Bíblia. Olha só, irmãos, eu vou falar um negócio pra vocês. É uma coisa absurda pregadores falar que isso aqui contém a palavra de Deus. Vocês estão merecendo levar uns cascudos. Eu vou falar um negócio sério. Ó, não me irrita não, hein? Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é a Bíblia, não tem erros, não é inerrante. Ela contém as palavras de Jesus para a vida eterna. São elas que testificam de Cristo. A Bíblia toda não contém erros. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia, ela é o livro da sua vida e é somente com a Bíblia. Pode vir qualquer livro que você tiver aqui. É tudo complemento que não vai fazer a diferença se não tiver esse livro aqui. Aleluia. Esse é o livro da sua vida. E juventude, apegue-se ao livro da sua vida, porque senão, infelizmente, Harry Potter vai, a galera vai ler Harry Potter. E a gente tá falando para jovem porque o jovem, o adolescente, ele já começa a ter uma certa responsabilidade sobre as suas Claro, atitudes, né? com certeza. Começa a ter. Mas eu quero também falar para os pais, porque se você não tiver essa prática dentro da sua casa, da palavra de Deus, pode vir um apóstolo Paulo pregar. Boa. Seu filho vai ficar na janela. Vai ficar na janela. E eles também. Vai ficar na janela. Então isso aqui tem que ser uma prática. O culto doméstico. Sim. Culto doméstico, exatamente. A mesa, A mesa. é ficar sentado na mesa falando de Jesus, contando mesa. experiências, né? Hoje, por exemplo, eu vim contando, dentro do carro, contando pro Gustavo a minha experiência. Falei, Gustavo, você sabia que o pastor que vai pregar, que vai estar com a gente lá na mesa hoje, no podcast, foi o pastor que pregou no dia que a mamãe se converteu? Ele é? E eu comecei a contar. E eu vou aproveitar para contar aqui também, porque eu tô querendo contar. Mas espera aí, irmãos. Rapidinho, pra Poliana cantando. Nós já estamos chegando a 50 minutos. Passa rapidinho Caramba, demais. Rapidinho, 50 que é muito minutos. rápido. Então, o que eu vou pedir pra você? Pega, compartilha, comenta. Se inscreva aí no Ok? canal. Se inscreva Isso aí. no canal.
E principalmente compartilhe. Essa mensagem precisa chegar a muitas pessoas, ok? Impulsiona. Logo após a Poliana falar, nós vamos orar. Então, eu já quero pedir você nesse momento para que você possa pegar o seu copo com água, coloca aí sua roupa. Nós vamos consagrar através da oração. Já vi nessa minha vida diversos milagres de pessoas que foram curadas pela oração. Então, você vai orar conosco em 3 áreas principais: saúde, família E e financeiro. finanças. Isso aí. Essas 3 áreas foram a estratégia de Satanás para parar Jó. Mas como ele era um homem que estava alicerçado em Deus, ele não foi parado. Então, em nome de Jesus, se prepara, Amém. pastora Poliana. Eu não vou dar o meu testemunho, porque o meu testemunho tá lá nos comentários lá do episódio de conversão lá do Rafa, do Rafael D'Angelo. Tá lá no comentário, em detalhes. Mas eu quero falar o seguinte: quando eu me converti, eu era jovem. E sabe como que eu me converti? Eu comecei a observar as pessoas com quem eu andava, pastor. E as pessoas com quem eu andava na escola eram crentes. Era assim que a gente chamava, os crentes. E eu começava a observar que eles eram diferentes. Eu não era de aprontar, né? Não tinha, né, o que ninguém falar de mim, nem escola, nem nada. Mas eu comecei a observar. E eu vi assim, tem alguma coisa diferente. E eu era de uma igreja, estava o tempo todo naquela igreja, não era uma igreja evangélica. Mas eu comecei a observar. E aí eu vi as meninas falando assim: olha, você viu que Deus falou comigo na palavra? Eu ficava, gente, que palavra? Palavra? Será que é a Bíblia? E aí um dia eu tomei uma atitude, ainda adolescente. Falei assim: Deus, estava no meu quarto. Se o Senhor fala com aquelas crentes, o Senhor pode falar comigo. Então eu vou começar a ler a sua palavra. Eu já tinha lido a Bíblia toda. Mas olha só, jovem, ler não adianta. Você tem que ler, meditar e a palavra tem que falar com você. Então eu lia. Eu lia, mas eu não tinha sido convertida. Isso aqui não tinha alcançado ainda a minha vida. Então eu comecei a ler, eu comecei a falar com o Senhor. Assim, fala comigo. Se o Senhor fala com os crentes, fala comigo. E Deus falou. E a minha conversão foi sozinha, dentro do meu quarto, com uma atitude que eu tive. E aí eu pensei, bom, agora diz o pessoal crente, a gente tem que ir na igreja, né, pastor? Tem que ir lá e o pastor vai fazer o apelo, eu vou levantar a mão. E aí eu escolhi uma igreja para ir aleatoriamente, para chegar lá e só levantar minha mão e aceitar Jesus. Mas aprove a Deus, né, aquele dia, trazer o pastor, né? Jesus, que coisa, hein? E o pastor, e eu lembro, irmãos, eu lembro que eu tava com vergonha, porque quando você não é crente, você chega na igreja dos crentes, você fica desconcertado, parece que todo mundo tá te olhando. E eu percebi que o pastor olhava pra mim assim, meio esquisito. Eu ficava, meu Deus, eu tô aqui no meio, o que que esse homem tá olhando pra mim? E no meio do culto, antes de ter um apelo, eu fui até lá na frente. Por quê? Porque eu falei bem assim com o Senhor, fala comigo. Sabe o que que Deus falou comigo? O Espírito Santo falou bem assim comigo. Com quem você quer se parecer? Com Cristo? Ou com essas outras pessoas Você aí? lembra o ano, não, né? Tem. Povo, pastor, se eu falar isso, você vai. Aí sou Vai Aí só entregar a idade. Ah, mas eu pastor. tô no meio, gente. O mais velho aqui Tem sou eu, com mais de 20. Uns 20 anos. 21, vamos botar assim? 21 Que anos. coisa. Nossa, Deus. E aí, o que que aconteceu? Deus falou isso comigo no meu coração. O Espírito Santo falou comigo no meu coração. Ministrou. Com quem você se parece? E eu fui pra igreja. E eu lembro que o pastor, eu não lembro o tema, ele falou, eu vou pregar sobre isso. E de repente eu falei assim, irmãos, eu vou mudar a pregação que Deus está mandando eu pregar o seguinte: com quem você se parece? Com Cristo ou com o mundo? E não me pergunte como é que foi a pregação, porque eu não sei. Porque quando eu vi, eu já estava lá na frente. Então eu fui com a intenção de esperar fazer o apelo e levantar minha mãozinha. Glória a Deus. Mas Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo na minha casa, adolescente, sozinha, através disso daqui. A palavra que diz, né? Jovens, falo para vocês porque vocês são fortes. Independente de qualquer coisa que você está passando, você é forte para meditar aqui e superar o que você estiver passando. E ele ainda continua. E a palavra está em vocês. Está em vocês. Então, quando a palavra entrar em você, meu irmão, mais de 21 anos, 21. Não saiu mais a palavra do meu Amém. coração. Glória a Deus. Sabe por quê? No dia que eu ouvi a voz do Senhor, eu fechei todas aquelas janelas que distraíam a minha visão. É isso aí. Glória a Deus. E eu abri uma porta. E a partir Louvado disso, seja Deus. eu Amém. passei por essa porta. Glória a Deus.
E o Amém. Senhor, depois disso, foi só expandindo. Amém. Amém. Todas aquelas janelas, lógico, a gente é falho. Uma vez ou outra, você espia a janela. Mas não vai muito perto, não. Porque você cai. E essa queda é o pecado. É, Jesus. A queda é o pecado. Mas se cair, tenha do seu lado alguém que seja um homem de Deus, que possa vir e te levantar, assim como Paulo fez com aquele jovem. É isso aí. Glória a Deus. Amém? Ser forte também, né? Ser forte. Pastor, nós vamos orar, mas antes, dá uma consideração final com relação a toda essa temática, esse apanhado que nós fizemos aqui. A gente lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Glória a Deus. A juventude, ela é um presente de Deus para nós. Verdade. Você precisa entregar a sua juventude para Deus. Assim, Deus usou José, Aleluia. Deus usou Samuel, Deus usou Daniel, os meninos dentro de uma fornalha. Esther também foi Esther, jovem, chamada. uma jovem. Deus usou João, porque João provavelmente deveria ter uns 22, 23 anos quando Jesus o chamou para o ministério. João era novo, era o mais novo de todos. Então Deus ele usa Timóteo, Deus usou Timóteo. E a Bíblia fala, Paulo fala que ele precisava ser exemplo para os fiéis. Porque nós estamos precisando exatamente de exemplo para o mundo. O exemplo não é essa galera aí que tá aí fazendo um montão de bobagem, esses influencers, não. Uhum. Realmente o exemplo é no trato, no amor, na palavra, né? Então eu quero falar para você, jovem, menina, moça, consagre os seus dias para Deus. Hora de você consagrar os seus dias para o Senhor. E o Senhor vai fazer grandes coisas. E tem uma palavra para você lá de Pedro, e eu termino assim, quando Pedro fala: jovens, vocês coloquem toda a sua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Nós sabemos que nós somos estritamente ansiosos por causa de tantas coisas. Mas aí, essa mesma palavra, Pedro ele vai escrever: o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, no perímetro, na janela, precisando tragar aquele que não está sóbrio. Então, para você, coloque a sua vida em Deus, busca o Senhor, vale muito a pena, vale a pena demais. E aonde quer que você esteja, no cinema, na praia, no parque, andando de skate, fale de Jesus para todo mundo, porque Jesus é a paz que vai inundar o seu coração, vai inundar o coração das pessoas, dos seus amigos, em nome de Jesus. Um grande beijo e estarei orando por vocês, tá bom? Amém. Amém. Então nós vamos aí, irmãos. Nós vamos orar agora. Então eu peço a você, copo d'água, roupa, segura aí na sua mão e vamos usar a nossa fé. Amém. Esse é o momento de você reunir a sua família e orarmos. E nós vamos orar nessas 3 áreas: finança, saúde e família. Lembra qual que foi a ordem que eu anotei? Eu sou finanças. Finança, família, Família. sua saúde. Então nós vamos orar em nome de Jesus agora. Amém. Vamos orar, eu vou começar aqui a oração, depois o pastor vai orar e a pastora Poliana termina. Amém. Deus bendito, Deus eterno, eu quero colocar nas tuas mãos, ó Aleluia, Deus, Jesus. agora, Senhor, homens e mulheres que neste momento estão doentes, estão enfermos, estão, Senhor, sem condição nenhuma, ó Deus. Estão, Senhor, de repente dentro de um hospital Vamos, Senhor, Deus, e estão, Senhor, desesperados porque não vê uma melhora, não vê, Senhor, um médico dando uma resposta positiva. Mas agora, Senhor, juntamente com os meus irmãos que estão em casa intercedendo, nós oramos, ó Pai, e no nome de Jesus repreendemos toda a enfermidade e todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Pai, agora repreenda essa Em nome do enfermidade na Senhor vida Jesus, deste nós homem. repreendemos. Nome Este de homem, todo meu Deus, que é o espírito de pai de enfermidade. família, ele precisa, Senhor, estar saudável. Todo mal, Pai.
E é Em por isso que nome nós do Senhor Jesus, repreendemos, nós ó damos Deus, uma essa ordem. enfermidade. Não Pai, importa agora, qual em nome seja, do Senhor, se Senhor é um Jesus. câncer, se é um problema no fígado, se é um problema nos rins, se é um problema, Senhor, no coração, não importa, Senhor, qual a enfermidade, nós repreendemos agora e declaramos a cura em nome de Jesus. Talvez, Senhor, este homem, esta Nome de mulher, por conta, Senhor, dessa pressão, destes problemas, ó Deus, que nós vivenciamos, Senhor, dentro da família, seja financeiro, meu Pai, e está deixando esse homem doente emocionalmente está doente, está entrando no estado, Senhor, de ansiedade, já está passando, Pai, do quadro de ansiedade para depressão. Neste momento, Senhor, nós repreendemos essa Em nome de ansiedade, Jesus. Em nome do repreendemos Senhor essa depressão Jesus, e seja curado agora. declaramos a Em nome do cura Senhor Jesus, emocionalmente seja desse curado homem, agora, em dessa nome mulher, do desse Senhor jovem, Jesus. ou até mesmo dessa criança. Em nome de Em nome do Senhor, Senhor Jesus. nós acreditamos Toda na tua palavra enfermidade, que diz, toda aleluia, inflamação, que o evangelho é toda o poder de Deus seja repreendida para todo aquele agora, que nele crê. E em nome nós do Senhor cremos, Jesus. meu Deus. Nós já profetizamos Tu és aqui, poderoso, Senhor, através da Senhor tua Deus, palavra. infinitamente E agora nós oramos, Senhor, com para fé. curar, Senhor, Aleluia, para e repreender declaramos todo o milagre. Em Em nome nome de Em nome de Jesus. Jesus. Visita, Senhor, os hospitais. Visita, Senhor, Em as nome do casas, Senhor Senhor, de Jesus. recuperação. Visita, Senhor, homens e mulheres que estão em casas, acamados, ó Deus, e ainda não chegou ninguém da tua igreja. Em nome Mas do que esse Senhor vídeo, Jesus. Senhor, possa chegar até essa pessoa e ela ouvir essa Para a oração honra e e ela glória ser do teu curada, santo nome. para que teu nome seja Nós teremos glorificado. testemunhos, Senhor Em Deus, nome de de cura. Jesus. Em nome de Pastor Carlos. Jesus. Pai querido e Pai amado, nesse mesmo Aleluia. propósito, nesse mesmo mover, Sim, meu eu oro, Senhor, pela Nós vida de oramos. todos, ó Pai, que estão passando Em por nome do problemas Senhor financeiros. Oh, Senhor, contempla. Senhor, Senhor, nossas abre as portas de providência, emprego, Senhor. Senhor. Em nome do Abre as Senhor portas de Jesus. emprego, Em Pai. nome do Abre, Senhor meu Jesus. Deus. Dê, Senhor, o escape para este homem, para esta mulher. Pessoas que estão passando agora por dificuldades, pessoas que agora não têm nada em casa para comer. Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua providência, Senhor. Entra, Senhor, com portas abertas. Abra a porta, Senhor. Em nome de Jesus. Que esta pessoa, Senhor, saia dessa situação. Senhor, que isso não venha abalar, Senhor, a vida mental dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus. Sabemos que o homem, Pai, ele é o provedor da casa e quando ele está, Senhor, desempregado, que ele está, Senhor, sem uma porta de emprego, Senhor, ele está aviltado na sua masculinidade. Pai, por isso, em nome de Jesus, abre as portas de emprego, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que este irmão, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem dado, Senhor, meu Pai, a prosperidade, que ele continue com o seu coração generoso. Para que, Senhor, o Senhor possa usá-lo cada dia mais. O dinheiro que ele tem possa ser para ganhar almas para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Jesus, aleluia, Senhor. Eu quero, ó Deus, entregar em tuas mãos, Senhor, as famílias neste momento. Senhor, eu peço ao Senhor que vá de encontro a esses pais, Senhor. Deus, toque no coração deles para que eles consigam, Senhor, criar o seu filho no caminho. Porque guiando no teu caminho, Senhor, Deus, não tem como dar errado. Amém. Quando a palavra do Senhor entra no coração, e quando entra no coração de um filho, através do exemplo do pai, é difícil, Senhor Deus, que ele venha se desviar. Senhor, fortaleça essa família. Dê momento, Senhor Deus, de mesa. Dê, Senhor Deus, a oportunidade de orarem juntos, Senhor. Você que é mãe, que é pai, que está com seu filho aí nessa hora, coloque as suas mãos sobre ele. Repreenda todo o mal. Nós vamos repreender agora toda a janela da prostituição. Está repreendida em nome do Senhor Jesus. Toda a janela da droga, da violência, seja repreendida, seja fechada agora, fechada e selada para não ser aberta mais. Senhor, nós repreendemos, Senhor, toda a visão que saia do teu propósito na vida desses jovens. Senhor Deus, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo. Sim, meu Deus. Que possam ser avivados pela tua presença. Sim, porque uma família, Senhor Deus, onde tem a tua presença, Senhor, não tem como dar errado. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida ainda jovem, quando o Senhor falou comigo, o Senhor fale com esses jovens. Sim.
Que através dele essa família seja totalmente restaurada. Nós Meu querido, eu quero falar para você neste momento que não importa como foi a família de onde você veio, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que a partir de hoje a tua família será uma família do Senhor. Amém. Os seus filhos serão usados, os seus filhos trabalharão para o reino de Nós Deus. profetizamos Você verá a prosperidade do Senhor na tua casa. em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um legado de reino para as famílias. Em nome do Senhor Jesus. E a você, jovem, eu quero declarar mais uma vez o que diz a palavra em 1 Timóteo 4,12. Não despreze a tua mocidade. Não desperdice a sua juventude com coisas vãs. Sim. Seja exemplo, seja fiel na palavra, no lidar com os outros, na fé, em tudo, em todo o tempo. Em nome de Seja um exemplo, Em nome seja imitador de Cristo, porque você vai ter um futuro incrível. Portas do Senhor, portas do céu serão abertas para você, se você se mantiver forte e corajoso, assim como o Senhor te fez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos chegando no fim, né, pastor? Deus abençoe, meu amigo. Pô, obrigado. Foi uma. Honra, tá? Poxa, a honra foi toda minha. Que honra, pastor, Que receber o honra Senhor. foi toda minha. Que Tô muito papo feliz maravilhoso. aqui. Muito feliz. Tenho certeza que foi muito edificante. Eu quero só terminar aqui que o Espírito Santo está me incomodando Amém. aqui para falar, principalmente para os pais. Se o seu filho cair, não importa, Se cair 30 vezes, Não levanta ele importa. 30 vezes. Exatamente. faça como Paulo, desce, Desce. abraça, Isso aí. não o critique. Boa palavra. Faça como o pai do filho pródigo, ele não Perfeito. quis saber se ele estava com prostituta, com o que ele Não. tira. Ele só Abraço. abraçou, Que beijo. colocou um anel, Não. colocou roupas novas e deu um abraço e falou: "Você é meu filho". É isso aí. Então, abrace o seu filho. Não deixe que nada e ninguém vai atrás, faz como Paulo. Desce, às vezes é necessário a gente descer. Perfeito. E só completar, pastor, se me permitir. Eu falo isso com meus filhos. Eu tenho um de 6 e um de 12 anos. Meu filho tá aqui, atrás da câmera. Ele sabe disso. Eu falo pra ele, filho, não importa o que você fizer. Se você fizer alguma coisa errada um dia, não importa. Volte pra casa. Se te precisar de ter correção, vai ter. Exatamente. Se precisar de conselho, vai ter. Mas volte pra casa. Amém? Amém. Amém? Então, irmãos, vou pedir mais uma vez, em nome de Jesus, curte, comenta, compartilhe. Coloca a sua visão aqui, o seu comentário é extremamente importante, né? Quando você curte, quando Engajamento, né? quando você vai lá, se inscreve, né? Toda vez que a gente colocar um podcast, uns novo. cortes, enfim, você vai estar contribuindo para o crescimento do Reino de Deus. Esse é um projeto que nós temos, que o Senhor nos deu essa ferramenta e nós estamos usando, então nos ajuda a divulgar o Reino de Deus. Muito obrigado por você nos acompanhar, pastor. Mais uma Opa! vez, gratidão. Eu que agradeço. Amém. Obrigado por tudo. Pastor Apoliano, Pelo Deus carinho. abençoe. E pessoal, até o próximo. Papo de Papo de Bíblia. Bíblia. Tchau, pessoal. Valeu.